Eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 26 de fevereiro de 2023, vamos ver o que o baralho cigano aconselha para todos os signos do zodíaco. Depois daremos uma mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo, né, pessoal, e depois responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão que vocês vão resolver e o tarô vai ajudar a vocês aí, vai dar o aconselhamento, né, o tarô ajudando a vocês resolverem essa questão. E no final, vamos finalizar com uma mensagem com o Uga. Então, vamos começar primeiro com os signos, né? Vamos agora embaralhar o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, de todo o povo cigano, para aconselhar os signos nesta semana. Última semana aí de fevereiro, né, gente? Já semana que vem aí, domingo, já é março. Então, vamos aconselhando aqui, pedindo a união de todo o povo cigano para envolver as cartas. E vamos abrindo a mandala astrológica com os signos. Vamos lá ver o que o baralho cigano, né, aconselha aí para os signos todos. Começando com o primeiro signo da roda zodiacal, Áries, né, os arianos. E aí sai a carta número 6 do baralho cigano, as nuvens, né? Então, as nuvens passageiras. Então, às vezes, essa semana aí, arianos, vão ter algumas instabilidades passageiras. Qual é a dica de ouro aí para os arianos essa semana? Essa carta, até quando eu dou aula, né, de baralho cigano, eu falo para os meus alunos que essa carta é a carta dos 3 macaquinhos, né? Não vejo, não falo e não ouço. Então é uma semana de não ação. Deixa as nuvens passar. Você olha lá para o céu, tem as nuvens, você está enxergando o céu? Não está enxergando o céu, né? Então espera as nuvens passarem, instabilidades. No arcano menor, olha lá o que a gente tem. A gente tem um rei de paus, tá? O rei de paus é um protetor. Então, essa semana vai ter uma proteção espiritual, apesar das coisas estarem meio embaçadas. Então, calma. Não haja, porque às vezes, arianos, vocês não vão estar enxergando a situação, pode estar embaçada. Então, se vocês agirem sob efeito de nuvens, vai fazer besteira. Tem uma proteção espiritual, mas é o momento de ficar quietinho. Olha lá, o número da carta é um 6. 6 é um número emocional. Escute suas emoções, espere as instabilidades, porque tem uma proteção espiritual, tá? Então, essa situação instável passa rapidamente, mas não haja, que senão faz bobagem. Bom, e usar a racionalidade. As nuvens é o elemento ar, tá? No baralho. Então, usar a racionalidade junto com o elemento 6, que é o elemento das emoções. Vamos lá? Para o pessoal de touro, os taurinos, sai a carta número 21, a carta da montanha. Estrutura sólida. Montanha, regência espiritual de Xangô, orixá da justiça. Então, taurinos, tudo certinho, orixá da justiça. Qual é o lema de Xangô? Quem deve paga, quem merece recebe. Então é um período, né, de realmente fazer a justiça, a honestidade. E a montanha é um 21, traz um 3.
traz um período de crescimento sólido, porém lento. Uma carta de tempo, vai devagar que as coisas vão indo. Escalar uma montanha aí, taurinos, é fácil? Não. Tem que ir com constância, né? Com ritmo, com determinação, com foco de chegar lá em cima. Então é uma semana, taurinos, que vocês têm que ter essa coisa: constância, determinação, ritmo e foco. É uma carta que fala de expansão, mais estruturada, sólida, né? Xangô abençoando os taurinos essa semana, mas é uma coisa lenta, devagar, certo? Uma carta extremamente positiva, a montanha, tá? Mas tem que ter paciência. E agora, o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta número 3 do baralho cigano, a carta do navio. O navio, geminianos, fala para focar essa semana em novos horizontes. A palavra-chave do navio são novos horizontes. Então é esse período, é um 3 também, né? Os taurinos tiram um 3 reduzido, que é um 21, né? E os geminianos também tiram o 3, então fala de crescimento. Uma semana boa para os geminianos é viagens. Essa é uma carta de viagens. E quem abençoa essa semana os geminianos é mamãe Iemanjá, né? Quem é Iemanjá? É a mãe da maioria dos orixás. Então fala de um período de fertilidade, fala de um período, né? A gente fala que é uma carta meio jupiteriana, de enxergar, né, novos horizontes, é além terra, de crescer, de expandir. Então é uma carta extremamente positiva. O navio fala de uma coisa grande e de um momento de crescimento. Ela não é nem uma carta muito rápida e nem muito devagar. Ela é uma carta de tempo, que o tempo é o tempo natural das coisas. Então fala disso, do navio. Pegue seu navio e vá para os seus sonhos aí e expanda, né? Júpiter e mamãe Iemanjá abençoando aí os geminianos essa semana. E o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai a carta da mulher, a carta 29. O momento dos cancerianos saberem dividir, né? A mulher, na redução numerológica, dá um 2. Então, saber dividir. É uma carta essa semana, cancerianos, uma carta mais de receptividade, de passividade. Não é uma carta muito de ir para cima das coisas. Espere, divida e use sua parte, né, intuitiva, tal, com a parte racional. Porque essa carta no baralho cigano, a mulher, ela une o ânima com ânimos, ela une o feminino com o masculino, né? A essência é uma carta feminina, então a essência todas essas características femininas, da magia, da fertilidade, da intuição, com as características masculinas, porque o arcano menor, olha lá, quem que é o arcano menor? É um as de espadas, é o elemento ar, né? O as é sempre o elemento puro do naipe, então traz esse momento do mental com a emocional, mas é uma semana mais passiva, de esperar e não tentar fazer tudo muito sozinho, e trazer os bons contatos aí, viu? Bom, e aí o pessoal de Leão, os leoninos, depois, né, de 3 semanas aí com o Sol, mudando de oráculo, e põe o tarô, e põe o baralho cigano, depois de 3 semanas repetidas do Sol, sai uma carta diferente aí para os leoninos essa semana. Sai a carta dos peixinhos, né? Leoninos, os peixes, é uma carta tema no baralho cigano de dinheiro, tá? Os peixes no baralho cigano representam dinheiro. Então, focar em coisas materiais, né? O peixinho, ele anda rapidinho, né? Ele nada rapidinho. Fala de ir rápido, de fertilidade, de abundância e de uma proteção espiritual. Na redução numerológica, 3 mais 4 vai dar um 7. O 7 é um número espiritual. Então também tem uma fertilidade na proteção espiritual. E o peixe fala disso. Por exemplo, anota lá a nossa nota de R$100, né? O que tem ali? Tem um peixe, é uma garoupa. Então o peixe lembra da nota de R$100. Então fala da fertilidade, de rápido, de proteção espiritual. Uma carta de materialização e a espiritualidade ajudando. Então,
os leoninos nesse mês de fevereiro, sol, 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 peixinho, estão bem aí, né? Então, um momento de o quê? De muita luz para concretizar os projetos, né? De fertilidade, de materialização das relações. Então, bem positivo aí para os leoninos essa semana também. E o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta número 4, a carta da casa, né? Organização, né? É um período de cuidar dos seus, cuidar das pessoas próximas, colocar limite. Então, o que é a casa? Todo mundo mora numa casa, né? Não pode ser bagunça. Cada um tem um limite, né? O meu direito acaba quando começa o seu direito. Então, ele fala de um período virginiano de organizar e de colocar regras, colocar limites. A casa fala de cuidar do cotidiano, fala de situações estáveis essa semana, virginianos. Situações estáveis e outra coisa, né? Bom para assuntos imobiliários, tá? Então, é uma carta extremamente positiva aí por os virginianos, né? Que tem a essência desse 4 mesmo. Os virginianos têm uma essência de organização, né? E às vezes vão sentir uma necessidade maior de ficar um pouco mais, né, em casa. É uma carta que fala do acolhimento. É uma carta que fala do aconchego. Então vão trazer situações para isso, para acolhimento, para aconchego, né? E o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta do coração. Então, e o que tá localizado no nosso coração? O que tem? Tem a mediunidade básica da intuição, né? É o Deus interior. Então, é um período, librianos, de usar a intuição, usar as emoções, os sentimentos, para resolver as questões dessa semana. É uma semana que o Deus interior vai estar falando com você. A centelha divina vai estar falando com você, né? Uma carta emocional, o coração é uma das 2 cartas emocionais, né? Então traz um momento bom para romances também. O próprio número, quando a gente reduz, é um número emocional. O 24 é um número emocional, né? Então é toda uma questão emocional. E a palavra-chave aí para os librianos essa semana é fluidez. Então provavelmente os projetos vão se equilibrar e fluir, né? Então fala de continuidade dos projetos, de fluidez, de equilíbrio, fala de fazer as coisas com amor. Então uma carta extremamente positiva aí para os librianos essa semana. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta da torre. A torre, escorpianos, é uma carta tema que fala de lugares espirituais. Então a torre seria o terreiro de Umbanda para quem é umbandista, a igreja para quem é católico, né? O centro espírita para quem é kardecista. A torre, ela sempre fala da conexão com o local espiritual, a fé que vocês têm. Então, é uma boa semana, se vocês quiserem ir para algum lugar espiritual e também, né, fazer a viagem interior. A torre é uma carta de isolamento, tá? A torre é o ado, cada um no seu quadrado, ema, cada um com seus problemas. Então, a torre, ela é uma carta de viagem interior, para vocês conectarem as situações. É uma carta, a torre é a elevação espiritual. Então, uma semana para os escorpianos se elevarem espiritualmente, né? E trazerem a meditação, a yoga para essa conexão interior. Traz um momento, um momento diferente. Ó. O número da carta é uma carta 19, que quando a gente reduz dá um 10 e a gente reduz dá um 1. Esse 1, que é o início, é um 1 diferente. É um 1 para vocês ficarem mais centrados em vocês, interiorização. A palavra-chave da torre é interiorização, para vocês se interiorizarem para descobrir essa elevação, porque aí as coisas vão. Uma carta de isolar para depois ir para o exterior. Interioriza para depois ir para o exterior, tá? E para o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta número 11 do baralho cigano, a carta do chicote, né? Essa semana, sagitarianos, não tente fazer tudo sozinho, né?
É um 11, é um 2 de vida. Por quê? O chicote, às vezes vocês podem lidar com pessoas inflexíveis, pessoas difíceis. Então, qual que é a dica do chicote? Né? É procurar ajuda mesmo. E às vezes, sagitarianos, até ajuda espiritual. Porque o chicote, às vezes, essa semana fala, olha, tem alguma coisa no astral, tem alguma coisa no plano espiritual, porque pode estar dando um nó, que pode estar dando uma coisa ali, né, difícil. É uma carta meio enrolada. Às vezes vocês podem lidar com pessoas inflexíveis, sabe? O chicote fala do castigo. Então, ó, eu tenho um chicote, vocês não têm. Quem manda? Sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, o chicote fala desse momento de, às vezes, lidar com pessoas inflexíveis. Então, às vezes tem que pedir ajuda. Às vezes é bom essa semana, sagitarianos, fazer uma limpeza espiritual. O chicote fala de uma coisa espiritual, às vezes presa, fazer uma limpeza espiritual e saber lidar com pessoas que querem castigar. Saber lidar com pessoas que querem dominar. Por isso que às vezes tem que pedir aconselhamento de outra pessoa, tal. Vamos lá. E aí o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta número 23 do baralho cigano, a carta do rato. Cuidado, né? A gente fala, aquela pessoa é um rato, né? Cuidado com pessoas que querem furtar a energia de vocês essa semana, capricornianos. Porque o rato é o furtador do baralho, né? Então, olha lá, um 23, dá um 5. Às vezes, vocês vão ter que mudar o padrão de falar, o jeito de agir, né? Porque não deixe as pessoas vampirizarem vocês. O rato fala sempre desse furtador. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com as pessoas, né? Energeticamente é isso, né? As pessoas querendo a energia sugar, né? O rato é uma carta meio vampírica. Então ficar atento, né? Então não ter medo de falar não, né? O rato traz às vezes um medo. Então às vezes vai ter essa semana que aprender, capricornianos, a falar não, tá? E mudar as atitudes para não ser furtado energeticamente. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta do buquê, né? O buquê é um 9, aquarianos. Se tem alguma coisa essa semana para vocês fecharem, vocês vão conseguir fechar, tá? Então fala desse período, um período de conseguir fechar as coisas com alegria, com vitória. O buquê é o presente, né? Então, aquarianos, essa semana vocês podem receber aí um presente, boas notícias. Qual é a dica para vocês? A dica é se enturme. Essa carta é a carta do grupo, né? É a carta essa semana, aquarianos, de fazer as coisas com paixão, tá? A palavra-chave do buquê é paixão. E fala do bonito, e fala de comemorar as vitórias. Então é uma carta de celebração, de vitória, principalmente concluindo os assuntos aí. Mas a dica é o social, a dica é se enturmar, né? O comunitário, o buquê fala disso. E aí o pessoal de peixes, né? Os piscianos, que é o último signo da roda zodiacal, sai a carta do cachorrinho, né? A carta do cão, né? Fala de amizades, de aproximação de pessoas, de lealdade. O cão é a carta da fidelidade. Então, lealdade, aproximação de pessoas, né? O cão, ele é uma carta que fala dá uma dica aí para os piscianos essa semana. Como é uma carta de amizade, de companheirismo, de cumplicidade, essa carta fala de poucos amigos, porém bons. Aqui, piscianos, não é a quantidade de amigos que vocês têm. Aqui é a qualidade, tá? Então, é selecionar e ajudar. Fala de acordos, fala de apoio. O cão é tudo de bom. E na parte espiritual, quem é o cão? É o mentor. O cão é o anjo guardião. O cão é o guia espiritual. Tá? Então o mentor de vocês aí, piscianos, vão estar de plantão. Então fala do apoio, do acordo e principalmente da lealdade.
tá? E vamos agora dar a mensagem para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos lá. Vamos ver aí o que as runas falam para os aniversariantes da semana. Vamos lá. Essa runa, ela é a runa do martelo de Thor, né? Thor, o inimigo dos gigantes, né? O inimigo dos maléficos. Então, qual é a dica aí, né, para o pessoal que faz aniversário essa semana? Vocês vão ter a proteção do deus nórdico Thor nos momentos de obstáculos, né? Então, fala que é um período de aguardo. Então, Thor fala, é um período de cautela, é um período que as coisas podem dar uma atrasadinha, né? Mas Thor, o martelo de Thor, né? Que o martelo de Thor, ele vai, faz o que tem que fazer e volta na mão de Thor, né? O martelo mágico de Thor. Então fala que traz essa proteção de Thor, mas que vão ter algumas dificuldades para resolver. Não se precipite. Essa runa é uma runa de não ação. Espere, haja com cautela. E mesmo que traga alguns obstáculos e que atrase, pense que Thor está protegendo. Então é uma runa de agir lentamente, devagar e não ficar agitado, né, atiçado se tiver atraso, né? Porque as coisas vão no caminho que tem que ir, no tempo que tem que ir. Então pode acontecer alguns obstáculos, né, alguns espinhos. A palavra-chave dessa runa é espinhos, mas tem essa proteção espiritual. Então é um momento mais de observação, deixar as coisas fluírem, certo? Essa é a dica para os aniversariantes da semana. E agora, vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão que vocês querem saber, uma temática que vocês têm que resolver essa semana aí. E vamos lá? Vamos pedir para o tarô ajudar a gente aí nessa questão? Eu estou embaralhando o tarô. E vamos dar a mensagem. A carta número 3 do tarô, a carta da Imperatriz. É um sim para vocês nessa pergunta mental e um sim bem redondinho, tá? É uma carta de fertilidade, ela é a grande mãe, traz aqui um momento que para vocês conseguirem isso que vocês querem, um momento de muita praticidade, tenha praticidade, trabalhe em cima aí do que vocês pensaram, tá? A Imperatriz, ela é o trabalho do tarô, então trabalhe com praticidade. É o número 3 que fala de crescimento, fala de fertilidade. Então a grande mãe protegendo vocês nessa questão que vocês pensaram. Então é um sim com muita fertilidade. E tudo que a gente abre, né, gente, tem que fechar. Então, o baralho cigano, dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. Então a gente tem que recolher essa energia. Aí, para dar uma mensagem final, nós vamos dar a mensagem final com o Ogam. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha lá, saiu o abeto, também conhecido como pinheiro, né? Ó, abeto, pinheiro. Então, qual é a dica aí para vocês essa semana? Uma dica para a gente fechar. Geralmente, quando a gente está num bosque, numa floresta, geralmente o pinheiro, ele é a árvore mais alta, né? Então, é como essa semana vocês estivessem subindo na árvore mais alta da floresta do bosque, do pinheiro. Vocês vão subir ali, vocês vão ver a floresta do bosque de uma forma o quê? Diferente. Então, é pensar a longo prazo. Essa é a palavra-chave do pinheiro. Pensar lá na frente. Essa semana não é para ser imediatista, né? É uma semana de pensar lá na frente, que vocês vão conseguir enxergar a situação
mais vasta. A situação às vezes não é tão restrita como vocês estão pensando. As situações, ela tem uma amplitude maior, tá? Então é esse período de enxergar, fazer projetos a longo prazo. Isso é tudo pinheiro, tá? E por isso, por vocês essa semana estarem subindo no pinheiro, enxergar lá para frente, começa um início com uma visão mais ampla, tá? Então, o pinheiro é bem positivo, porque traz os inícios a longo prazo e sólido, né? Então, vocês vão conseguir, traz essa proteção de conseguir enxergar além, de conseguir enxergar diferente das outras pessoas a longo prazo, tá? Então, é extremamente positiva aí essa mensagem do Olga, né? Do pinheiro. E se vocês quiserem uma consulta completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu uso os 4 oráculos para mapear todos os setores da sua vida. Também, gente, tem a limpeza energética, alinhar os centros de força e potencializar os pedidos. A limpeza energética é bem bacana. E tem também o ano pessoal através da numerologia pitagórica, para ver o ano que vocês estão vivendo, dar o tom, da essência, da tônica, né? O ano pessoal. E temos os cursos. Se vocês gostam de oráculos, eu dou aula particular, aula individual de tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Então, para marcação dos atendimentos, é no 981951632, tá? É no WhatsApp que vocês fazem a marcação da consulta. 981951632. E aqui eu fiz um resuminho do meu trabalho. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho mais aprofundado, né? Conhecer o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina, o ambiente é todo preparado espiritualmente para receber vocês. Entra lá no site, vale a pena entrar no site, é spacoesotérico.net, tá? Então entra lá. E nós temos as redes sociais, nós temos o Facebook, o Instagram, o canal no YouTube. Essas redes sociais, elas têm por finalidade trazer para vocês a energia do dia. A gente posta diariamente o calendário espiritual para vocês se conectarem com a energia daquele dia, tá? Então as redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Instagram, é Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma boa semana.